Olá, eu sou a professora Rosana Possobon e esse é mais um Fopcast. Olá, pessoal. Então, esse podcast, ele é uma continuidade do nosso encontro anterior aqui com a doutora Ana Cláudia Toledo. A doutora Ana Cláudia trouxe informações extremamente importantes para o dentista, não só o dentista que está se formando agora, mas aquele que já tem alguns anos do seu consultório, falando sobre gestão de consultório, sobre o marketing e como se tornar um dentista de sucesso. Quem não viu a primeira parte desse podcast, assista, que é muito interessante e traz muita informação importante para quem quer se lançar aí no mercado de trabalho e ter sucesso nesse mercado de trabalho. E hoje, né, então nós estamos de novo. Obrigada, Ana, por você ter vindo novamente aqui conosco, tirado um tempo aí da sua vida, que eu sei que é bastante corrida, do seu consultório, para estar aqui conosco de novo. Eu estou muito feliz, novamente. Virei quantas vezes vocês convidarem. Eu amo estar aqui. Muito bom. E hoje a gente conversou com a Ana para a gente trazer coisas bem práticas, bem fáceis de um aluno de graduação, aquele que está acabando de formar agora e quem já está aí no mercado de trabalho, ter noções básicas sobre isso tudo que a gente está falando, né? Uhum. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse consultório odontológico de sucesso. E você está me dizendo que tem 5 passos essenciais para ter um consultório de sucesso. E às vezes eu vejo o aluno, às vezes, até um pouco em dúvida de quando ele deve montar o consultório. Será que ele vai trabalhar primeiro no consultório de alguém? Ele já monta o consultório dele? Então, quais são esses 5 passos? Vamos lá. Bom, quando montar o consultório? Eis a questão. Bom, primeiramente tem que ter um planejamento financeiro. É necessário ter dinheiro. Sim. Quem já tem dinheiro e já tem condições, né, de montar um consultório, quanto mais cedo, melhor. No meu caso, eu trabalhei numa prefeitura quando eu me formei e trabalhei no consultório de outras pessoas. Uhum. Mas na prefeitura fiquei alguns anos e no consultório de outras pessoas bem pouco tempo, porque já no segundo ano eu montei o meu. Uhum. Eu já montei, mas eu guardei um pouco de dinheiro. Meu pai, durante a graduação, foi já comprando uma cadeira. Mas, primeiramente, é o planejamento financeiro. Sim. Depois é o estratégico. Quando montar esse consultório, assim que você tiver o dinheiro? Existem 3 cenários. Você que é recém-formado, existe aquele profissional que já tem um consultório, quer expandir. Quando ele deve expandir? Quando o que ele tem não está atendendo tudo que ele precisa. Por exemplo, o quê? Quem tem uma cadeira, vamos supor que nesse mês eu vendi muito bem lá no meu consultório, eu vendi 100 mil reais com uma cadeira. Nossa, ótimo. Só que eu preciso entregar o que eu vendi. Sim. No outro mês eu vou ter que usar essa cadeira para entregar. E eu vou ter que usar bastante a cadeira. Talvez mais de um mês. O que acontece com esse dentista? Ele fica entregando, só que não está entrando paciente novo. Ele não tem horário para fazer avaliação para entrar. E uma empresa precisa gerar lucro. Se ele só entrega e não vende, então num mês ele está rico, depois 2, 3 ele fica pobre. Uhum. É um cenário ruim de uma cadeia. Então é aquele cenário assim, preciso expandir. Então, quando ele tiver... Com a capacidade, tá limitando, a estrutura está limitando o crescimento. E tem um terceiro cenário, que é de quem quer montar uma segunda unidade. E o meu consultório já tem 2 ou 3 cadeiras, eu não tenho mais horário, eu estou avaliando todo dia, minhas cadeiras de atendimento também estão cheias, eu já atendo de sábado, tá cheio, de noite, de manhã não tenho mais horário. Eu quero, ou você aumenta o ticket médio para ter menos pacientes, ou você monta uma segunda unidade. Esses 5 passos, eles vão servir para qualquer cenário. Eu fiz uma pontuação para a pessoa decidir da melhor maneira quando montar o consultório, porque tem muita gente que o consultório começou a ir bem, ela quer montar já um segundo. Sim. Só que se não encheu o primeiro, não está com a ocupação máxima, ela vai aumentar as despesas e a dor de cabeça, e vai acabar se frustrando
Tem muitos dentistas com síndrome do pânico, sabe? Sim, burnout é muito comum. Sim, eu tenho muitos amigos que, assim, eu falo, eles avaliam com 38 na cabeça, porque tem muita despesa. E como montaram outro consultório, tem uma equipe muito grande e o faturamento não pode cair, porque senão não paga as despesas. Então tem que pensar bem quando é o momento de montar esse consultório. Uhum. Bom, vamos lá para os 5 passos. Exatamente, eu quero saber os 5 passos. Como é que isso funciona aí? Para montar um consultório, nós temos então 5 passos. Eu confesso que quando me formei, eu tive consultório também. Fiz como você, trabalhei um pouco, guardei um pouco de dinheiro, montei um consultório. Fiquei alguns anos antes de entrar na docência e nunca tinha ouvido falar que a gente precisasse pensar e tivesse 5 passos, né? É uma coisa que para mim... Eu tentei organizar uns 5. É totalmente novo, então vamos aprender um pouco com a doutora Ana Cláudia. Como é que é, Ana? Vamos lá, comprar ou alugar? De uma maneira geral, para resumir, é sempre indicamos alugar. Alugar? Nossa, né? Meu pai é um que iria falar, não faça Vamos isso. Comprar, Vamos comprar, não se aluga nada. O que é bom em alugar? Liberdade. Liberdade para você poder mudar, para você expandir, para poder não gostar de alguma coisa e não querer ficar ali. No lugar. No lugar. Comprar para quem quer ter um patrimônio fixo, quem é mais conservador, para quem tem dinheiro, se for uma boa oportunidade. Mas num primeiro momento sempre alugar. Porque você tem que pensar assim, você vai alugar já um consultório, né? Porque senão você vai ter que alugar um prédio, né? Um local e fazer as adaptações que exigem, né? Ou que são exigidas, aliás, para você montar um consultório. Existem cenários que nós só conhecemos se é bom ou ruim com o tempo. E isso é com a vivência do local. Tá certo. E alugar vai te dar esta liberdade num primeiro momento. E aí dá para testar se casa... É para testar. E aí você testa o quê? Você testa comprar, alugar? O que mais que você tem que testar nesse caso? Se é uma casa ou um prédio, o que é melhor? Sempre indicamos uma casa. Por quê? A casa, ela vai te dar mais visibilidade, ela tanto de pedestres como de pessoas. Se puder ser numa esquina, você vai ter uma fachada bonita. Geralmente são espaços maiores. Eu tenho consultório em casa ou prédio. Eu tive 20 anos em casa, hoje eu tô num prédio. Por que eu escolhi um prédio? No meu caso, eu tenho pacientes às vezes à noite, então lá eu tenho mais segurança. É 24 horas, tem uma recepção que, né, o paciente já passa lá, já deixa um documento. Segurança. Tem algumas preocupações que eu não tenho agora que eu tinha quando tinha uma casa. Por exemplo, uma casa você vai ter que fazer as exigências da vigilância. Você tem que limpar uma caixa d'água, você tem que ter um segurança, às vezes, porque vai à noite. Você precisa fazer algumas controle de pragas e aquelas exigências dos bombeiros. Num prédio, algumas responsabilidades são do prédio. São comuns com os outros condôminos. Mas de uma maneira geral, casa. Mas, assim, não existe uma verdade, tanto que eu estou no prédio, mas casa. Pela visibilidade, mais fácil de estacionar. Tem paciente que acha difícil. Prédio, pega elevador, é mais demorado. Né? E as pessoas, cidades grandes, as pessoas, né, o tempo é muito precioso. Acessibilidade, né? Sim. E tudo mais. Até porque quando você está dentro de um prédio, você tem outros profissionais, o estacionamento é complicado mesmo, né? Sim. Já fica um pouco mais complicado. O que mais, Ana? Então, localização. O seu consultório tem que ser num lugar movimentado, numa rua movimentada, tanto de pessoas como de pedestres. De preferência perto de um ponto de ônibus ou de um semáforo, ou tem que ser fácil, que tenha estacionamento próximo, ou não precisa ser no local, mas tem que ser fácil a locomoção. Então, sempre numa rua de grande movimento, e esquina é sempre melhor. Uma fachada grande, uns 6,5 metros de preferência.
para que chame a atenção das pessoas que estão passando. E aí eu fico pensando, então essas pessoas hoje, elas vêm para o seu consultório muitas vezes por conhecer a fachada, olhar e se interessar por entrar e querer conhecer o profissional, né? Eu lembro que na nossa época, acho que para você deve ter passado por isso também, de recém-formada, nós tínhamos muito medo de inadimplência, muito medo das questões mesmo de segurança, né? Então, muitas vezes a gente só atendia o paciente que era indicado por outro paciente e que nos garantiria um pouco mais de segurança e menos inadimplência, né? Hoje você está me dizendo que não, as pessoas realmente elas estão se mostrando mais. Eu tive consultório em casa durante 20 anos e nunca tive placa. Nunca teve uma placa. Eu sou daquela época, né? Que recebia os pacientes por indicação? Sim. E olha como isso mudou. Mudou muito. Mudou muito. Hoje em dia, no consultório, é mais escondido. Eu, quando saí da casa para ir para o prédio, eu já estou há 8 anos. Há 8 anos atrás, eu fiquei com receio dos pacientes, porque esse boom do marketing, ele é mais ou menos de 2015, 16 para cá. Tanto que antes não eram todos os dentistas que faziam. E quem começou a fazer, ficou muito na frente de quem não fazia. Mas eu comecei a fazer em 2018, mais ou menos. Então, eu fiquei com receio. Falei, quem é que vai me achar aqui no... Né? O prédio tem 28 andares, no corredor. São realidades diferentes. Eu nunca tive placa sempre, então para mim foi difícil. Por isso que eu falo, eu vivi na prática mesmo como que era a vida com marketing e sem marketing. Sim, o que nós estávamos conversando nos bastidores depois do nosso último encontro é que o interessante dessas informações que a doutora Ana nos traz é que ela teve toda uma bagagem de experiências de muitos anos sem ter utilizado todos os cenários. Sem ter utilizado tudo isso que ela aprendeu agora e que ela formou um corpo aí de conhecimento e que ela tem ministrado cursos, aulas, né? Ela tem lá as mentorias, né? Muita gente procurando a doutora Ana para aprender como fazer isso, porque é mais fácil você concentrar numa pessoa só, e nós já vamos falar um pouco sobre isso. Mas o que mais? Então, você falou, melhor alugar do que comprar, melhor escolher uma casa do que um prédio, se possível numa esquina, numa área de grande circulação. O que mais? A planta, super importante. Se puder ser tipo um galpão, melhor. Nem sempre a metragem maior vai me permitir fazer mais coisas. Temos que pensar em estrutura, vigas, colunas. Eu já vi amigos comprarem lugares grandes e depois não conseguiu fazer o que queria, porque não prestou atenção nisso. Então eu digo que tem que juntar um arquiteto, as exigências da vigilância sanitária, com a planta e conversar todo mundo junto para ver, antes de fechar aquele lugar, se é possível ali fazer tudo o que você quer. É um custo que eu antes não achava importante de arquiteto, mas eu acho fundamental. Você vai gastar, mas você vai economizar em tempo, mão de obra, material. Dor de cabeça. Dor de cabeça. Sim. E no final você acaba economizando. Então, super indico ter uma arquiteta e seguindo as exigências. E acho que hoje já tem alguns profissionais dessa área específicos né? Para ajudar o cirurgião dentista, uma vez que até para a montagem do consultório, né, que nós chamávamos antigamente de gabinete odontológico, né? Sim. Você tem todas as marcações da água, né, do ar comprimido, enfim, tudo que precisa. Ainda dá ali, trabalho, ainda precisa. Ainda dá trabalho, mas tem profissionais que fazem isso com facilidade. Sim, já sabem, né, como já fazer. Sabem. Aí exatamente. Entra na estrutura, que é o quinto item. O que precisa ter um consultório? Na prática mesmo falando. No mínimo 9 metros quadrados. Tem que ter uma sala de atendimento. Onde está a cadeira. Onde está a cadeira. Tá. Se não tiver como fazer uma sala de esterilização, aí tem que ter autoclave dentro. Essa sala tem que ter 12 metros quadrados. E 2 cubas para lavar, uma para lavar a mão e a outra para material. Mas o ideal é ter 2 salas de atendimento, pelo menos. Uma sala de esterilização.
uma recepção aconchegante, Aham. um cafezinho, uma água, alguma coisa para o paciente comer, Climatizado. climatizado. O ambiente tem que ser organizado, Uhum, limpo. limpo. O banheiro, se possível ter 2 banheiros, Sim. um para os funcionários e outro para os pacientes. Talvez pensar numa decoração também que leve a pessoa a se sentir menos Tranquila. ansiosa. Exatamente. E hoje em dia nós colocamos dentro das salas de atendimento TV no teto e escritório dentro, porque o paciente ele chega, você faz a avaliação, depois você mostra para ele numa televisão em cima da sua mesa ou num monitor grande o que você viu. Como é que é essa avaliação? Tem que ter um pouco de tecnologia o consultório. Espelhinho é coisa do passado, espelhinho. Sim. Né? O paciente, você mostra para ele, ele finge que vê, você finge que mostra, porque não dá para ver nada ali, né? Muito pequenininho. Embaça. Então, nós usamos uma câmera intraoral, onde filmamos a boca do paciente, ela aumenta em até 60 vezes a imagem, aí você salva essas fotos e mostra depois uma restauração, que você fala, tem que trocar, ele consegue ver. Então, uma câmera intraoral, um raio-x digital. Mostrar o antes e o depois é importantíssimo, né? Foto, raio-x digital, as avaliações tem que ter no mínimo isso. Você consegue fazer a radio em menos de 10 minutos, você faz como se fossem as peripicais da boca toda digital. O paciente sai da cadeira, já está no software, que é outra coisa que é fundamental ter. Não existe mais anamnese em papelzinho, o orçamento é tudo em softwares odontológicos. Aí você tira a foto, já fica na ficha do paciente. Aí ele senta na cadeira, aí você mostra todas aquelas Que fotos. moderno, né? Aí ele vê o que ele precisa fazer. Com isso você consegue vender mais para esse paciente. Mas o que é vender? É a cura, é o que ele precisa. Você consegue mostrar. Sim. Aí depois disso, mais umas 2 salas. Para quê? Hoje em dia, com o marketing, você precisa ter um profissional que responda essas pessoas que entram em contato pela internet. Uma pessoa que viu um vídeo seu, eu gravo muito vídeo. A pessoa viu o seu vídeo e entrou em contato. Tem que responder rápido. E essa pessoa, de preferência, não é a sua recepcionista, é uma só para isso. A gente chama de CRC, uma Central de Relacionamento ao Cliente. É uma pessoa que só vai agendar os pacientes novos. A sua recepcionista fica com os antigos. É um profissional que nós não tínhamos, né? Não pensávamos. Então, uma sala para essa pessoa. Pode ser home office? Pode, mas assim, é legal ela também estar ali, porque o paciente procura a hora que ele chega. Foi com você que eu conversei. Que outra sala? Uma salinha, pode até ter 2 metros quadrados, um pós-operatório, com uma cadeirinha do papai, onde o paciente, depois da cirurgia, você leva um sorvete para ele, uma água, passa o pós-operatório, um kit. Todo mundo gosta de ser bem cuidado, né? Sim. Todo mundo gosta de ser bem cuidado, especialmente por profissionais que têm habilidades técnicas, têm conhecimento teórico muito fundamentado, né? Como é o caso do seu caso, da sua equipe. Sim. E todo mundo gosta de ser bem tratado. Acolhido. Né? Acolhido. E eu acho que eu sempre conto para os meus alunos de graduação, né? A gente trabalhando com psicologia aplicada e toda essa questão aí de adesão, que essa é uma história verdadeira. Eu fui visitar um consultório de um colega muitos anos atrás, logo que eu me formei, e ele estava todo satisfeito que na sala de espera dele, uma sala de espera até que bonita, ele tinha colocado um quadro novo, e quando eu olhei o quadro, ele era um quadro de um toureiro matando um touro, e aquele touro todo ensanguentado numa sala de espera de um consultório odontológico, ou seja, aquilo me marcou profundamente, porque eu fiquei, assim, estarrecida, não esqueci até hoje, mais de 30 anos, e eu fiquei assim, estarrecida porque eu fiquei constrangida de falar para ele o que eu pensava daquilo, né? E porque ele estava todo feliz, mas enfim. Então, isso tudo tem que ser pensado, né? Os aromas, sim, né? Sim. A iluminação. A experiência dele tem que ser total, né? E você que está nessa área de psicologia,
tem muitos pacientes ainda que vêm para o consultório com muito medo. Sim, Com muito. informações erradas. Exatamente. Equivocadas, porque ouviram uma experiência ruim de Ou outra pessoa. porque passaram por experiências realmente desagradáveis, porque ainda, infelizmente, nós temos pessoas que não pensam, né, no paciente como um todo e, infelizmente, ainda provocam medo no paciente, né? Então, mas isso infelizmente, ainda acontece. Hoje em dia, eu acho que o atendimento está mais tranquilo para os pacientes. Sim, é possível, né? Hoje muita é medicação. E eles vêm para o consultório mais esclarecidos, mas tem muitos ainda que têm muito receio. Sim. Ana, me diz uma coisa. Para tudo isso que você está me falando, eu comecei a ficar um pouco aqui assustada, né? Porque a gente sabe que os alunos que estão formando agora, principalmente, eles saem muitas vezes sem ter um respaldo financeiro ainda muito grande, né? E eu fico pensando aqui, quanto que eu preciso para montar o meu consultório? Imagine que eu acabei de me formar agora e eu quero, né? Desejo montar meu consultório e começar a minha vida profissional. Quanto eu gastaria hoje, minimamente, para ter essa estrutura que você falou? Consultório simples, o Sim. mínimo. Eu acredito que nos 80 mil reais você consiga montar um consultório simples. É bastante. É bastante. Simples. Não é pouco. Mas dependendo do tamanho da metragem, isso aí pode chegar até 1 milhão. Pois é. Então vamos, o mínimo, vamos devagar. Vamos ficar aí nos 80 mil reais e hoje, você sabendo dessa questão aí do marketing, né? Vamos pegar aí um dentista que está começando sua carreira profissional. Quanto tempo você acha que ele consegue rever esse capital, enfim? Depende eu não tenho essa resposta exata, porque vai depender de como ele vai gerir esse negócio dele. Se ele conseguir montar, mesmo que uma equipe pequena, fazer marketing externo, campanhas patrocinadas, cuidar bem dos clientes dele, que são a maior riqueza que ele tem para esses clientes voltarem. Sim. Se ele fizer tudo certinho, ele consegue ter um faturamento bom no consultório. Quanto que é, em média, essa lucratividade sustentável? 30% mais ou menos do que ele fatura. Ou seja, por exemplo, se ele vendeu 50 mil reais lá no consultório, se ele ficar com um lucro, 15 mil é um consultório que está no caminho certo. Sim, é diferente faturamento de lucratividade. Porque eu posso faturar 50 mil reais e não ter dinheiro para uma pizza. Sim. Como? Eu posso ter vendido tudo a prazo, tudo no cartão, eu não antecipo cartão, que ótimo que não antecipo. Eu posso ter vendido no boleto. O que é um consultório que tem lucratividade? Ele tem que ter entrada. E o custo, muitas vezes, né? O gasto que você tem, né? O ideal para um dentista fazer um procedimento é ele, se o paciente vai pagar no boleto, ele pegar 30% de entrada para cobrir todos os gastos dele. Porque se esse cliente não pagar, ele não teve prejuízo. O lucro onde vai? Não tem. Uhum. Aí entra a inadimplência. Quanto que é uma inadimplência hoje em dia boa, né? Boa, né? Nunca é boa. Nunca 10%. É boa. Aceitável. Essa inadimplência tem que estar dentro da precificação do dentista. Quando ele vai fazer o procedimento dele, vai colocar preço numa restauração, essa inadimplência tem que estar lá. 20% de ociosidade do consultório tem que estar lá. Tem que estar lá as faltas dos pacientes. E o custo hora, que nenhum dentista coloca. Exatamente. Nenhum dentista sabe quanto ganha por hora. Exatamente. E é aí que está errado. Como que você explica isso? Vamos supor, eu cobro R$1.000 um tratamento de canal. Vamos supor que eu não faço, aí eu chamo a doutora Rosana que faz canal. Ela me cobra R$400. Que conta que o dentista faz? R$1.000 menos 400 eu ganhei 600. Não ganhou 600. Não, porque tem tudo, todos os gastos. O que é o custo hora? É quanto você gasta por hora, quanto você gasta no seu consultório para manter ele aberto, mesmo que você fique um mês lá na sua casa. A conta do aluguel vem. Sim.
talvez venha um pouco de luz. O que você precisa para manter ele aberto? Sua funcionária, o telefone. Tudo isso daí dividido pelas horas que você trabalha vai te dar o custo da sua hora. Eu não conheço dentista que esse custo seja menos que R$100. Então, por exemplo, aquele canal do exemplo que custou R$1.000, eu gastei 400 com você. Vamos supor que a dentista, ela ficou no consultório, ela foi 2 dias lá. E cada dia ela ficou, eu vou pôr 2 1 hora, horas, mas ela ficou 2. Se 4 for horas. R$100, é mais 400. Então você já ganhou só 200 aí. 200. Mas vamos supor que esse paciente peça recibo para Já você. E ele parcelou no cartão em 3. Aí tem a taxa do cartão. Tem o recibo. Imposto de renda. Não sei o seu regime tributário. Pode ser que esse canal, a hora de abater tudo isso, seja menos 200. Ou seja, não compensa você fazer canal no seu consultório com essa dentista. Tudo isso tem que ser muito bem calculado, né? E o dentista não faz essa conta. Não faz. E quando você contrata um dentista para trabalhar para você, esse dentista ganha lá os 400 dele livre. E ele também não quer te dar uma nota, às vezes. Então, às vezes, para o dentista que está nos ouvindo e que está recém-formado, muitas vezes, como você está dizendo, até que ele consiga adquirir um pouco mais de habilidade técnica, consiga fazer um pé de meia para começar o seu consultório, trabalhar em parceria no consultório de colegas já, né, que já estão no mercado há mais tempo e tem uma clientela, isso é uma boa. É bom. Né? Sim. É uma boa. Sim. Agora, e estudar sempre, para saber precificar. Exatamente. E é sobre isso que eu queria falar. A questão do estudar, né? Eu acho que quem está ouvindo a gente agora queria saber assim, tá bom, tudo bem, eu entendi, já anotei que tudo isso é muito importante, eu preciso saber como assim, fazer a gestão do meu consultório, eu quero sim ser um dentista empresário, mas por onde eu começo, né? Nós estávamos conversando aqui de muitos dentistas que não são bem-sucedidos e são bons dentistas. São bons dentistas, mas que, na verdade, estão encontrando na gestão, no marketing, né, um nicho para se estabelecer financeiramente. Mas muitos desses não tiveram sucesso como dentistas. Então, é difícil você vender um produto que você mesmo não experimentou. Né? Não tem resultado. Não tem resultado. Então, eu acho interessante do que a doutora Ana tem trazido, porque ela já tem sucesso no consultório. Ela estava bem estabelecida, estava indo muito bem, obrigada, mas decidiu ir estudar e acabou tendo aí um monte de horas, aulas para conhecimento, para conseguir entender tudo isso. E agora ela está trazendo isso através de módulos de ensino. Já tem várias pessoas que ela está dando tutoria, é isso que chama? Mentoria. Então, como é que funciona isso, Ana? Conta um pouco para a gente. Eu atualmente estou fazendo mentoria para dentistas, eu acompanho esses dentistas individualmente por uns 3 meses. Qual o conteúdo da minha mentoria? Eu tenho aulas de gestão de pessoas, de liderança, porque todo dentista ele é um líder, ele tem que treinar uma equipe, ele tem que saber montar o consultório, ele tem que ser tem que ter uma noção de contabilidade. Sim. Ele precisa entender de vendas, ele precisa estudar gatilhos mentais, um pouquinho de psicologia. Ele precisa estudar marketing, ele tem que saber se posicionar nas redes sociais, precisa mostrar autoridade, ele precisa transformar a vida dos clientes. Saber se comunicar. Saber se comunicar é uma arte. Eu acho assim que a palavra desse ano, 2024, é comunicação. O dentista que não souber se comunicar, ele não vai sobreviver a curto prazo, ele tem que... agora é a hora. E quem está estudando já pode começar a ter noções de gestão, de marketing. Falei para alguns alunos hoje aqui, vocês já têm que ter uma rede social profissional para começar a se posicionar. Sim.
E o marketing, ele não é só interno dentro do consultório, ele tem que ser externo. O externo pode ser pago ou não. É democrático o que não é pago, porque o orgânico, você pode postar, Sim. eu gravo um vídeo, não pago nada, e pode dar um boom. Mas qual que é o melhor? Sempre o gratuito, o orgânico, ele é melhor, ele é mais genuíno, ele atinge mais pessoas. Qual a diferença desse e daquele que você paga? Eu gravei um vídeo, eu quero que dentistas vejam, né? É o direcionamento. Você já sabe quem vai ver, a localização, as pessoas, o raio. Esse é um gestor de tráfego. Hoje em dia, quem faz isso para mim é o meu filho. É até uma alegria muito grande que ele se formou e ele montou a empresa dele. E ele agora é o meu gestor de tráfego. Que legal. Ele que cuida das campanhas patrocinadas. Então, qual é melhor? O direcionado, ele vai atingir o público que eu quero. Então, com isso, eu consigo trazer pacientes novos. E quanto investir e quanto gastar? Depende de quanto você quer faturar. O que você gasta em marketing para faturar 50 mil não é o mesmo que uma clínica de 1 milhão. Pega a Apple, o que ela gasta de marketing não é o mesmo que uma outra empresa menor. Depende de quantas pessoas você quer atingir. Então, na minha mentoria tem gestão, marketing, e eu coloquei 2 aulas de técnica de clareamento e como faturar mais no consultório com clareamento. Por que eu escolhi clareamento? Eu gosto de clareamento, mas é importante você ser expert em alguma área. E você disse no nosso podcast passado que é uma das áreas que tem crescido mais na odontologia, né? 30% de crescimento ao ano, a projeção. Dentro da odontologia tem mais estética. Procura que lente de contato, porque o custo é menor para o paciente, os resultados são bons, não precisa desgastar o dente. Não é invasivo. E é muito lucrativo no consultório. Então, é uma maneira que eu oriento os dentistas para ter um fluxo de caixa bom. Porque tem muito retorno com clareamento, daí o dinheiro que ele ganha, ele consegue investir em marketing. Mas assim, para ter um respiro, para ter uma folga, só que tem que saber fazer direito, porque senão sai todo mundo... O clareamento é tão fácil que todo mundo faz do mesmo jeito para todos os pacientes, e não é assim. Tem que personalizar. Você tem que só personalizar para cada paciente, mas é uma fonte de renda mensal e ajuda para o dentista ter um pouco de descanso, de paz, né, para conseguir ter mais tempo livre para ele investir nas coisas que ele quer. Então, dentro da minha mentoria, eu tenho aulas também de clareamento, posicionamento nas redes sociais, falo um pouco de um pouco de tudo isso que a gente falou aqui. Que bom, né? Eu tô pensando aqui... E acompanho durante uns 3 meses. Pois é. Eu lembro que também nós, quando nos formamos, nós ouvimos dizer, olha, o dentista, além dele saber precificar a hora, né, dele, com tudo isso que você falou, ele também já tem que contar que ele não tem férias, ele não tem 13º. Né? Então, se ele quiser tirar 15 dias de férias, vão ser 15 dias em que o consultório não funciona e que ele vai ter que já colocar esses dias parados também naquela conta. Então, melhor que isso é ele ter qual que é como é que eu vou dizer? Tudo isso que o dentista precisa aprender é para quê? Para ele poder sair de férias com o consultório funcionando. Sem ele. Para poder tirar férias, porque senão não são férias. Você sai de férias preocupado, porque quando você volta, os boletos já estão lá. Aí você tem que voltar e trabalhar o triplo. Muitos problemas que podem ter acontecido, né, durante a sua ausência. Então, o ideal é você também ter treinar a equipe dos dentistas, ter um dentista que estou nessa fase, eu quero diminuir o meu ritmo e treinar um dentista para avaliar, que é a função mais importante do consultório. É a porta de entrada. É o dentista mais difícil de você contratar e treinar. Alguém que avalie, que saiba, a hora que chega um paciente,
avaliar o que ele precisa. Parece fácil, mas não é. Não. Às vezes o dentista que só faz canal, Sim. ele não conversa bem, ou ele não tem noção lá de implante, o que faz orto, não sabe mais fazer restauração, Sim. não sabe o que precisa, é alguém que tem aquela noção... Uma visão integrada do paciente, né? E saiba, na verdade, oferecer o produto melhor para aquele paciente, dentro, logicamente, de toda uma ética profissional, né? Nós estamos falando aqui, tudo que nós estamos conversando é com um cuidado ético, né? Com o paciente, porque a gente sabe também que é difícil o dentista ganhar, mas é difícil para o paciente muitas vezes pagar. Então, o tratamento ele tem que ser muito bem indicado, ele tem que ser muito bem feito, com muito respeito ao paciente, né? A todas essas noções de ética, enfim, né? Da boa postura aí do profissional. Sim. Bom, Ana, a conversa foi excelente. Eu acho que adorei. Tem muita coisa aí para a gente conversar, dentro de uma conversa como essa, não cabendo, né? Sim. E eu queria que você deixasse aqui, depois nós vamos deixar aqui logo abaixo o Instagram da doutora Ana Cláudia, para aquelas pessoas que quiserem procurar pelo seu trabalho, né? De tutoria, mentoria, e quiser conhecer um pouco mais sobre isso, sobre esse assunto, onde é que ela aprendeu e quantos livros ela já leu, quantos cursos ela já fez, mas eu acho que receber essa informação num pacote muito bem elaborado por uma pessoa bem sucedida como a Ana, eu acho que vale a pena para aquelas pessoas que têm interesse em saber sobre isso, né? Porque ela já era bem sucedida, agora mais ainda, né? Além disso, sempre foi uma pessoa muito estudiosa, muito aplicada, muito ética, né? Consciente daquilo que faz. Então, foi uma coisa muito legal ter você aqui. Acho que todo mundo que entra na Unicamp, a parte do princípio que gosta de estudar. Exatamente. Já puxando, né? A sardinha para o nosso... Gosta de estudar e quer aprender, e eu sempre digo para os meus alunos, né, quando eu falo um pouco de psicologia para manutenção daquele paciente no consultório, né, não pensando em gestão e marketing, mas na relação pessoal com o paciente, de que nós precisamos sim pensar que o nosso consultório tem que nos dar o lucro, né, tem que ser um lugar onde nós vamos ganhar o nosso salário, onde nós vamos ganhar nossa sobrevivência, né? Ninguém se forma, ninguém faz um curso como o de odontologia para depois não ter o retorno financeiro necessário e, enfim, que lhe é de direito, né? Então, eu quero agradecer por vocês estarem conosco até agora, quero agradecer você, Ana, por estar aqui com a gente de novo. A Ana vem lá de São Paulo, veio 2 vezes aqui conosco de muito boa vontade, e eu queria saber se você quer deixar algum recado final. Sim. O meu recado é para que todo mundo estude bastante sempre, não pare, porque o conhecimento ele faz você tomar melhores decisões. Nunca parem de ler, de estudar. Sempre vocês vão aprender um pouquinho mais. Hoje eu tô aqui, eu aprendi mais coisas e não parem de estudar. E o que fez diferença para mim, além de estudar, foi ter feito uma mentoria de 1 ano com profissionais que já tinham feito tudo o que eu precisava saber e fazer. Então, me mostraram o caminho. Qual o ganho disso? Resultados melhores em menos tempo. Sim. Cortar caminho, atalho, evita erros. E tempo é uma coisa preciosa. Sim. Hoje em dia, tempo é esse o meu conselho. Não gosto dessa palavra, mas de todos os meus erros, falhas, desafios, o que funcionou? Ter estudado e ter feito mentoria. É isso. É isso. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.